e está lá, numa situação ainda meio de indefinição, né? O Flamengo vai ter que contratar jogadores aí com uma certa urgência, porque o cenário é bem preocupante. Só tem um lateral esquerdo, uma na direita pode ficar com um apenas, né? E perdeu o atacante titular pelo resto da temporada. O Cebolinha vai ser operado hoje, né? E papo é de 6 meses pelo menos, dificilmente menos do que isso. Lesão. Créditos do canal, na descrição. Flamengo que tem o Bolívar pela Libertadores, oitavas de final. É um confronto, imaginando aqui o cenário dos dois jogos. Difícil porque tem a questão da altitude e o Bolívar sabe explorar muito bem isso e vários brasileiros já sofreram com essa questão do ar rarefeito, da altitude enfrentando esse Bolívar. Então é um motivo de preocupação para esse Flamengo. A gente citou no programa de ontem que o Flamengo é o 4º time do Brasileirão que mais sofreu gols de bolas aéreas, de jogadas aéreas e lá na altitude, eles jogam bola na área, chute de média e longa distância. Então, é uma preocupação para o técnico Tite. E tem 2 baixas importantes, Mauro César, o Flamengo. Vai perder o Vinha, pelo visto. O Cebolinha parece que é um caso ainda mais grave, só volta no ano que vem. É o Flamengo em semana de Copa Libertadores, Mauro. E tendo que se mexer no mercado, né? Tá para vender o Wesley, né? Para a Atalanta, o Fabrício Bruno também pode ir para o Rennes da França, né? O Flamengo quer definir até segunda-feira a saída ou não desses jogadores, especialmente o Wesley, porque se ele sair, eles têm que buscar um outro lateral direito. Está tentando lateral esquerdo para o lugar do Vinha, eles querem um jogador emprestado no primeiro momento, querem um atacante também, por conta da lesão do Everton Cebolinha, e continuam atrás de um meio-campista, né? E aí o nome preferido é o do Alcaraz. Já foi feita já um aceno para o Southampton de 18 milhões de euros. E aí vai depender aí do interesse do jogador jogar na América do Sul, né? E também, claro, da disposição não do clube inglês de aceitar essa proposta ou algo parecido, né? Ele custou pouco mais de 13 milhões de euros em 2023 e seria uma venda até com uma margem de lucro, né? Para o Southampton. Ele não está muito em alta por lá, porque saiu na temporada passada, foi emprestado, atuou pela Juventus, né, na segunda metade da temporada anterior, e aí acabou que não ficou na Juventus, teria que pagar mais de 40 milhões de euros, e a Juventus não pagou, então acabou voltando para o time inglês, e está lá, numa situação ainda meio de indefinição, né? O Flamengo vai ter que contratar jogadores aí com uma certa urgência, porque o cenário é bem preocupante. Só tem um lateral esquerdo, uma na direita pode ficar com um apenas, né? E perdeu o atacante titular pelo resto da temporada. O Cebolinha vai ser operado hoje, né? E papo é de 6 meses pelo menos, dificilmente menos do que isso. Lesão de tendão de Aquiles, se for menos de 6 meses, vai ser uma recuperação espetacular. A tendência é de ficar mais tempo aí parado. E tem esse jogo de amanhã, né? Que precisa vencer por uma margem de gols razoável para ter uma certa segurança no jogo de volta, mas não acredito que seja tão simples como foi na fase de grupos, né? Quando o Bolívar já praticamente com a primeira posição do grupo assegurada, fez um jogo muito franco, tentou jogar de igual para igual, aí tomou de 4-0. Eu acho que vai ser um time bem mais fechado, bem mais cauteloso. Eles chegaram no Rio de Janeiro no começo da semana, estão treinando no Rio, lá no CT do Fluminense, se preparando para esse jogo. Descansaram aí nos últimos dias, não tiveram compromisso nenhum lá na Bolívia. E deve ser um desafio bem complicado, porque esse combo envolve o jogo de volta lá em La Paz, onde o Flamengo foi derrotado por 2-1 na fase de grupos, né? E se o Flamengo passar pelo Bolívar, pode ter que voltar a La Paz, porque o confronto vai ser contra Peñarol ou Strongest. Então, se o time boliviano superar o time uruguaio e o Flamengo passar pelo Bolívar, terá que de novo voltar em La Paz para jogar com o rival do Bolívar, que é o Strongest, que está atrás do Bolívar lá no campeonato local. Flamengo e Bolívar, hein?
Flamengo e Bolívar amanhã no estádio Jornalista Mário Filho, ou Maracanã, e a gente vai acompanhar tudo aqui no microfone da Jovem Pan, em jogo com transmissão da Jovem Pan amanhã. Flamengo iniciando a sua jornada no mata-mata da principal competição de clubes do continente, Bruno Prado. Tá aí, com essas duas preocupações, duas baixas importantes, e buscar laterais no mercado não é uma missão fácil, tanto que o Flamengo no início do ano já buscou o Matias Vinha, e agora o Vinha, desfalque por lesão, só deve retornar na próxima temporada. Para o ataque, tem outras opções para o lugar do Cebolinha, tem outras possibilidades, mas quando a gente fala de lateral, há uma escassez no mercado aqui no futebol sul-americano. Não é fácil mesmo você contratar laterais. Acho que não tem nesse momento nenhum lateral assim muito acima da média. Se olhar aqui o futebol brasileiro, que é o mais rico aqui da América do Sul, para mim o melhor lateral direito, por exemplo, do brasileiro até agora é o William do Cruzeiro, que é um bom jogador, mas assim, não tem nenhum que você fale, não, esse cara está acima, até na seleção brasileira, que inclui atletas que estão fora do país, estão na Europa, você tem dificuldade. O Danilo é o titular ainda hoje, um jogador que já está atuando mais como zagueiro do que como lateral. Então são posições difíceis. Na esquerda também, né? Na esquerda até pouco tempo tinha um pouco mais de opção, agora nem tanto, inclusive na seleção brasileira também. Então não é fácil você repor laterais no mercado, mas a proposta pelo Wesley é muito boa. É difícil recusar uma proposta como essa pelos valores. O Wesley não é um cara que conseguiu ainda se afirmar ali como um titular, não é um jogador titular absoluto do Flamengo. E para o jogador também é muito bom. Jogar na Atalanta é um time que usa muitas vezes 3 zagueiros, o Wesley é um cara que apoia bem na marcação, ele tem dificuldade para fechar uma linha de 4 defensores. Então, pelo estilo de jogo da Atalanta, pode ter uma boa possibilidade de jogar bem. É um time que joga Champions League, vai jogar a próxima, foi campeão da Europa League. Não tem o mesmo nível assim, de pressão que tem no Flamengo. Hoje enfrenta o Real Madrid. Hoje joga na Supercopa da Europa com o Real Madrid. Então é um time que já chegou em quartas de final de Champions, já foi vice-campeão de Copa Itália. Faz boas campanhas, está com frequência entre os 4 melhores do campeonato italiano, e não tem a pressão aqui no futebol brasileiro, no Flamengo, assim, de que se você vai mal 1, 2 jogos, já começa a ficar difícil, já começa a ser muito pressionado. Então, para o jogador também é muito bom. Então, dificilmente, não tem como dizer não para uma negociação como essa. Então, o negócio deve rolar e o Flamengo vai ter que arrumar alguma alternativa aí, tanto na direita como na esquerda, já que o Matias Vinha também vai ficar um bom tempo fora. Não é também aquele jogador que, digamos assim, tem aquela moral com a torcida, que o torcedor morre de amores pelo Wesley, né? E, já que está se tratando de um lateral, os valores são compatíveis. Eu acho que é uma boa venda. A gente sabe que os valores, quando começa a recuar do ataque para o sistema defensivo, os valores também tendem a diminuir, ainda mais no mercado internacional. O jogador pode ser um bom lateral, pode ser um bom zagueiro, mas não vai pagar a mesma quantidade. Um time europeu não vai pagar o que se paga um atacante para um lateral. E o Wesley recebeu essa oferta de 20 milhões de euros, 120 milhões de reais, sendo 16 milhões de euros fixos, algo em torno aí dos 100 milhões de reais, e o restante em bônus por metas estipuladas em contrato. A decisão agora está nas mãos do lateral direito. O Flamengo já aceitou a proposta e também está com o staff do jogador, que detém 10% dos direitos econômicos e do valor dessa transferência, Mauro César. Ontem a gente até destacava aqui que o Flamengo estava discutindo internamente se era um bom negócio ou não, mas 120 milhões de reais pelo Wesley é um bom negócio. Não, eles sabem que é um bom negócio, eles querem aceitar a proposta. A questão é que o negócio dessa magnitude, quando envolve bônus, né? Sempre tem uma negociação, né? O Flamengo quer que a Atalanta suba a proposta do fixo e o bônus ocupe uma parcela menor para chegar nesses 21 milhões de euros aproximadamente. Então fica ali uma queda de braço, puxa daqui, puxa dali. Que bônus serão esses? É claro que aí o clube que vende quer que essas metas sejam metas muito fáceis de serem alcançadas, o clube que compra quer que as metas sejam mais difíceis para que não tenha que pagar, enfim. Esses são os ajustes que vão ficar faltando para que chegue-se a um acordo. Eu conversei com pessoas do Flamengo ontem e hoje, e a informação que eu tive foi essa: a gente vai definir isso até segunda-feira. É uma tendência de vender o jogador, mas por que até segunda-feira? Até a virada do mês tem que contratar outro jogador. Eles estão olhando aí outros laterais. É muito difícil contratar aqui no Brasil, porque todo mundo praticamente, todos os bons jogadores já fizeram 7 jogos no Brasileiro, já jogaram Copa do Brasil, então não podem ser inscritos nessas competições. Na Libertadores até muitos poderiam ser inscritos que não jogaram na outra fase, se o Flamengo passar pelo Bolívar. Então a tendência é buscar jogadores aí no mercado internacional, brasileiros ou não, né?
Tanto lateral esquerdo, que eles querem inicialmente um jogador emprestado, e na esquerda, na direita, vão ter que contratar um jogador em definitivo. Aí o torcedor fica muito naquela coisa para trazer, traz o Montiel, cara, o cara é um cara titular da seleção da Argentina, bateu o pênalti do gol da Copa do Mundo. É uma negociação demorada, eu acho muito difícil buscar jogadores assim. Você não consegue fechar um negócio desse tamanho para o Alcaraz, é uma negociação difícil. Não é simples você trazer um jogador da Inglaterra, acertar os valores, convencer o cara a vir para o Brasil. A informação que eu obtive foi de que ele inicialmente topa voltar para a América do Sul, tem só 21 anos, ele pode voltar, jogar aqui e de repente retornar para lá, fica 2 horas e meia de voo de Buenos Aires, vai ganhar o salário europeu, não vai ganhar o que ele ganhava no Racing, vai voltar de lá com um salário muito mais alto. Então pode ser interessante para o jogador nesse momento, até porque lá ele joga num time que briga para não cair, né? E aqui ele jogaria num time que briga para ser campeão. E lá o técnico ficou meio na bronca com ele, o técnico chama-se Russell Martin, ele ficou meio na bronca porque ele forçou para ir para a Juventus, que é natural também, né? O cara estava na 2ª divisão inglesa, aí a Juventus, que é o cara põe empréstimo, ele falava, eu quero ir, pô. Só que ele não ficou, ele não foi até mal não, mas não ficou, era caro, a Juventus não quis pagar. Eu conversei com um colega da imprensa inglesa também essa semana, ele estava dizendo, achava impossível a Juventus pagar mais de 40 milhões, 20, 25 talvez, acabou que não teve negócio. O Flamengo saiu com 18, não é tanto, mas também é mais do que o time inglês pagou. Vai depender muito aí de como o Southampton vê. Mas é difícil uma negociação dessa. E o Flamengo precisa com urgência. Então, tem que buscar jogadores que sejam especialistas na posição, lateral direito, esquerdo, mesmo que não seja o lateral dos sonhos. Tem que ter gente que jogue ali. É para compor elenco. É uma realidade. Para a zaga, eles não vão contratar ninguém, caso o Fabrício seja vendido. Porque aí tem o Léo Ortiz, tem o Léo Pereira, tem o Davi Luiz e tem ainda os jogadores da base. Um deles é o Cleiton, que o Tite sempre chama de Bahia, né? Não sei porque o Tite chama de Bahia. O cara sempre foi Cleiton, ele chama de Bahia. Mas porque será que ele é baiano? Ele é baiano, mas, então mas é um apelido interno. Bahia. Né? Virou Bahia. Quando ele jogava, não sei se eu vou chamar já de Cleiton de Bahia, ou de Cleiton Baiano, ou Cleiton Bahia, sei lá. Mas é o Cleiton, que já jogou algumas vezes no time principal, mas não tem oportunidade, porque só jogam esses 4 aí, né? Que tem o Fabrício ainda. Então o Iago era da seleção sub-20, ele era o parceiro do Vitor Reis na seleção. Era ele e eles dois. Do Flamengo e do Palmeiras. Então eles entendem, eu até acho que é razoável, que é melhor aproveitar a gente da base, ter esses 3 pilares, digamos, de jogadores mais experientes, né? O Léo Ortiz não joga, saída do Fabrício ele vira titular. Então não precisa contratar zagueiros, realmente, me parece que não é uma necessidade, né? Talvez para o ano que vem, não sabe se o Davi vai continuar, o que vai acontecer, aí é outra história. Mas lateral, direito, esquerdo é fundamental. O esquerdo já é, e direita se o Wesley sair também. Então, mas a questão é, assim, são detalhes para que feche o negócio. Há interesse do jogador, há interesse do Flamengo e da Atalanta, mas eles vão ficar ali. E o Flamengo tenta esticar a corda também para poder contar com ele nesse jogo da semana que vem. Tem isso também. Tenta protelar a definição, a batida de martelo, para que ele jogue hoje, joga na quinta, de repente. Se ele jogar hoje quinta, pode ser que venda depois, ou definam na segunda-feira com um ok, olha, ele joga quinta-feira, depois a gente libera ele. Porque aí para outra fase da Libertadores, se o Flamengo passar, eles podem buscar um novo jogador para a posição. E o Varela sempre é convocado, quer dizer, vai ficar sem ninguém para a posição. E se sair o Fabrício, seria o zagueiro com mais perfil ali para jogar de lateral, eu acho, numa necessidade, improvisado. Tem essa também. Aí fica bem complicado. E na base parece que são jogadores muito jovens, 18 anos ainda, que não foram testados. Enfim, e o Tite não tem assim essa coisa de lançar garoto tão bem não, né? Outros técnicos têm mais... O Jesus também não era assim, de lançar jogador da base. Existem técnicos que têm mais essa pegada aí de buscar jogador na base e lançar. Não tem sido assim, essa passagem do Tite pelo Flamengo. Então, o cenário é esse. Mas acho que vai acabar saindo e é bom para ele, né? Não tem como segurar o garoto, né? O cara vai ganhar uma grana. O Flamengo vende bem lateral direito, né? O Rodinei foi de graça, saiu, acabou o contrato. Acabou o contrato. O Mateuzinho foi pro Corinthians. 40%. E o Flamengo ainda ficou com 40%. 60% né? do 4 milhões de euros. Olha que negocião a vinda do. Se ser aceitado. Até teve uma polêmica, o Flamengo fez uma consulta, não ao Bayer Leverkusen, mas fez uma consulta a representantes do Arthur, né? Que é jogador do Bayer Leverkusen. E ele passou pelo Flamengo. Aí o torcedor fica, por que não ficaram com o Arthur? Essa história é curiosa. O Arthur, ele era do Cruzeiro, aí o Cruzeiro não ficou, foi para o América Mineiro. Aí o América Mineiro emprestou para o Flamengo, na base. E o Wesley também, o Flamengo trouxe o Wesley. E aí o Flamengo optou ficar com o Wesley e liberou o Arthur para voltar para o América. Aí o América continuou com o garoto e depois vendeu por 7 milhões de euros para o Bayer Leverkusen. Ele se machucou, mas foi campeão alemão, né? Está no elenco, só que ele se machucou na temporada passada. E a informação que eu tive foi que nem adianta tentar, porque o Xabi Alonso gosta dele,
ele está bem lá, não interessa para o jogador sair. Quer dizer, nem chegaram no jogador. Foi só uma consulta, tudo, a coisa não evoluiu. Ah, por que não ficou com ele? Por que ficou com o Wesley? Viu, ficaram com o Wesley, sim. Um foi vendido por 7 milhões, o outro pode ser vendido por 21. Então, acho que dessa vez os caras acertaram. Né? Ah, por que não ficou com os dois? Não tem como, gente, um clube de futebol contratar, pagando todo jogador que passa pela base. Nem todos vão estourar. Lá já tinha o Varela, já tinha o próprio Matheusinho, estava lá. Obrigado por assistir. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Até a próxima.